Olá, que a paz do Senhor esteja com todo mundo que acompanha a gente. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Oi, pessoal, que bom estar aqui de novo. E olha, falando em hoje, né? Parece que a vida moderna às vezes joga a gente numa tempestade meio do nada, não acha? Totalmente. É ansiedade, é pressão, um monte de vento contrário. Pois é. E é bem aí, sabe? No meio dessa confusão toda que surge a pergunta: como é que a gente percebe que Deus está ali? Como encontrar coragem bem na hora do aperto? Será que a nossa primeira reação, quando ele se aproxima na dificuldade, é tipo ver um fantasma? Igual aconteceu com os discípulos lá no mar? Essa é a questão, né? Por isso que hoje a gente pensou em mergulhar um pouco nas leituras do dia, hoje, quarta-feira, 7 de janeiro, para tentar achar uma luz nisso tudo. Boa! Então vamos lá. A primeira leitura, dia 1 João, capítulo 4, versículos 11 a 18, já começa forte, dizendo que Deus é amor e São João não enrola, né? Ele fala, se a gente se ama uns aos outros, Deus está na nossa vida e o amor dele, o amor perfeito, expulsa o medo. Exato. O amor vira a nossa base de confiança, né? A nossa coragem para encarar a vida e o que vier pela frente. E o Salmo responsorial, o 71, nossa, complementa isso de um jeito muito bonito. Sim, é um pedido, né? Para que o rei governe com justiça, para que defenda os mais frágeis, os pobres. É quase uma profecia, né? Desse rei Messias justo que um dia todas as nações iriam adorar. Isso. E aí chega o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. E ele traz a cena que, bom, inspira nosso papo hoje. Aquela cena marcante. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Isso. Aí ele meio que obriga os discípulos a entrar no barco e ir na frente. Ele fica para rezar sozinho. E de madrugada, ele vê o barco lá longe, lutando contra o vento forte. E o que ele faz? Vai até eles, andando sobre a água. Imagina a cena, a reação deles. Pânico, gritaria, acharam que era um fantasma, uma assombração. Nossa! Mas Jesus na hora calma. Coragem sou eu, não tenham medo. Aí ele entra no barco e o vento para, na hora. E o detalhe que Marx coloca é crucial, né? Demais. Ele diz que eles ficaram super espantados porque, na verdade, não tinham entendido o milagre dos pães. O coração dele estava endurecido, fechado. Impressionante como tudo se amarra, né? O amor que expulsa o medo lá de São João. É a fonte da coragem que Jesus oferece ali, no meio da tempestade. E esse Jesus, que tem poder sobre a natureza, é o mesmo rei justo do Salmo que cuida de quem está sofrendo. Perfeito. E tem um ponto aí que, para mim, é chave. O medo e o coração endurecido dos discípulos. Parece que vem justamente dessa dificuldade de conectar as coisas. Como assim? Eles viram o poder de Deus nos pães, né? Algo incrível, mas tipo assim, não conseguiram reconhecer aquele mesmo poder, aquela mesma presença divina ali, no meio da crise, na água agitada. Faz sentido. E quando Jesus fala, sou eu, que no original grego é ego eimi, não é só um, oi galera, cheguei. É mais profundo. É a mesma expressão que Deus usa lá no Antigo Testamento para se revelar, sabe? É quase um eu sou, uma afirmação da divindade dele ali no olho do furacão. Nossa, isso muda tudo. Não é só sobre, receber uma ajudinha. É sobre reconhecer quem está ali presente. Exatamente. E pensando na vida da gente hoje, do jovem adulto, nas nossas tempestades, né? Carreira, relacionamento, grana. Quantas vezes a primeira reação é o pânico? Aquela sensação de estar remando sozinho contra o vento. Muitas vezes, né? E o convite das leituras é esse. Trocar o desespero pela fé atenta. Será que aquela solução que aparece do nada, ou aquela pessoa que surge para ajudar, ou até uma dificuldade que obriga a gente a mudar o rumo, será que não é ele se aproximando? Dizendo sou eu de um jeito que a gente não esperava. Isso, talvez não do jeito que a gente idealizou, né? É como naquela situação que a gente pode imaginar. Alguém se sentindo esgotado, sabe? Pressão no trabalho, incerteza total sobre o futuro, remando contra a maré. Aí, de repente, surge uma oportunidade, uma ideia.
Mas parece tão estranho, tão fora da caixa, talvez até meio assustador, quase um fantasma. Pois é, mas aí, em vez de recuar com medo do novo, a pessoa respira fundo, acolhe aquilo com fé e só então percebe, opa, não era ameaça, era Deus agindo. Era Ele dizendo, sou eu. E a tempestade interna vai se acalmando. Exato. E isso tem tudo a ver com o que o catecismo ensina, né? Aquela frase de São João é poderosa. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor. Verdade. O catecismo lá pelos parágrafos 1822, 1828, explica isso bem. Diz que a caridade, que é o amor a Deus e ao próximo, é o que nos torna perfeitos, completos. É esse amor que tira aquele medo servil, sabe? Aquele medo de escravo, que só obedece por medo de castigo. E coloca no lugar a confiança filial, a tranquilidade de quem se sabe filho, amado sem condição pelo pai. É outra relação, né? Totalmente diferente. Então, assim, a mensagem principal que a igreja traz pra gente hoje é essa. Jesus Cristo, que é o próprio amor encarnado, ele não tá longe. Ele está vivo, está presente na nossa vida. Especialmente quando o mar está agitado. Não é para pensar que ele some na dificuldade. Pelo contrário. E é um chamado para a gente deixar de lado esse coração endurecido, essa falta de percepção. É um convite para abrir os olhos da fé mesmo. Para reconhecer Jesus caminhando sobre as águas turbulentas dos nossos problemas e ouvir ele dizendo pessoalmente para cada um, coragem, sou eu. Nele a gente encontra a paz de verdade, a justiça que o Salmo anunciava. Então fica um incentivo, né? Que cada pessoa possa olhar para a sua vida e identificar qual é o meu vento contrário agora. E que, em vez do pavor, possa tentar ouvir essa voz que acalma tudo. Não tenhas medo. Que a gente tenha a coragem, a ousadia de deixar Cristo entrar no nosso barco. No meio da correria, dos problemas, da rotina. Isso mesmo. E que a gente continue essa caminhada juntos, explorando essa riqueza da palavra, da tradição da igreja. Quem sabe a grande descoberta não seja evitar tempestades, mas aprender a reconhecer aquele que caminha sobre elas para nos encontrar. Fica a reflexão. Com certeza. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.